Meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal Miguel Cavalcante. Hoje vamos falar sobre o universo. Por que o universo? Porque o universo está englobando todos os planetas e exoplanetas, diversas galáxias que estão juntos. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem, ativassem o sininho, né? Compartilhassem, né? Que desse aquele like super esperto. Vamos lá. Como eu acabei falando, é a respeito do universo, né? Em conjunto com as galáxias. Estou fazendo um tema só. O universo contém diversos planetas e exoplanetas, como eu já citei. O universo tem diversos lugares, diversos planetas que contêm vidas, com diversas dimensões. Por que diversas dimensões? Porque nesses planetas, como eu já disse, existem vidas. Pessoas até como nós, mas diferentemente da forma de viver, né? Tem planetas, né, de terceira dimensão, que é para a pessoa evoluir melhor nesse universo dela. E ela vai evoluindo em cada universo. É como no cinema, na DC, na Marvel. Na DC tem o que? O universo o quê? O universo dos heróis. O universo compartilhado dos heróis. Só que aqui eu estou falando lá de cima, das estrelas, da Lua, onde em cada planeta, e esse planeta, exoplaneta, como os bons cientistas falam, tem seu próprio mundo, tem seus próprios planetas, né? Tem as pessoas, como já falei, essas pessoas vivem, são iguais a nós, são extraterrestres, também que vivem em outros planetas mais avançados. Porque, no caso dos extraterrestres, são humanos avançados como nós. Nós não somos avançados, né? No meio do caminho, nós temos muito o que andar. Mas os extraterrestres estão avançados. Vivem no universo deles, no mundo deles avançadíssimos, onde já não existe mais nenhum tipo de doença. A saúde é em primeiro lugar, o amor existe, mas é um amor incondicional. O amor é universal. Nas galáxias, nos buracos negros. Existem planetas dentro desses buracos negros? Na minha opinião, existe. Por que não existiria? Existe, na minha opinião, existe. Existem mundos que a gente desconhece. Planetas que a gente desconhece. Não é só a Lua, não é só Marte, não é só Júpiter, não é só Saturno, não é só Netuno. Então, existem outros planetas dentro de buracos negros, né? São diferentes. Mas, em suma, para mim, na minha opinião, Miguel, existem mundos, pessoas. Existem até planetas, ou um deles, que os dinossauros já vivem. Ainda estão vivos. É como se ainda estivesse nos primórdios, né? Aqui na Terra. Só que é em outro planeta, em outra dimensão. Os tiranossauros, os dinossauros, mamutes, ainda estão vivos em um outro planeta. Onde ainda não caiu um meteoro, nem nada.
A vida dessas feras que eu citei continuam normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se um meteoro não tivesse caído. A vida dessas feras continua. Onde está englobado o homem das cavernas também, esse mesmo planeta. Seja lá qual for, essas feras existem, é o mundo delas, então ninguém pode ir lá nesse mundo, nesse planeta invadir, que é o habitat dessas grandes feras que eu citei. Em outros planetas existem, como já citei no início, existem pessoas como nós. Existem. Existe uma pessoa igual a mim? Existe. Mas vivendo uma vida bem melhor. Creio eu. Que eu não posso duvidar. Né? Não posso duvidar. Existem pessoas iguais a nós. Vivendo de uma forma até bem melhor. Vivendo, tipo, sei lá, talvez um empresário, né? Um tenista, um jogador, sei lá. Existem pessoas já com, não digo nem questão de material, mas não é só questão, vou repetir, não é só questão material, é questão aqui dentro, espiritual. Que o dinheiro não é tudo na vida. O universo, cada um tem seu universo. Aqui, para nós, todos nós, aqui na Terra, todo mundo só sabe pensar em quê? No lado material, no lado do consumo. Não pensam num lado, no seu próprio universo, que é aqui dentro, ó. Dentro desse corpo físico, existe um universo, que é o espiritual. Eu não estou falando de igrejas, não. Eu estou falando desse corpo físico, porque dele, do corpo físico, contém um universo interno. Assim como lá em cima, no céu existem planetas que compõem o grande universo comandado por Deus, galáxias gigantescas, de mais de trilhões de quilômetros, que não dá nem para dizer a quantidade de planetas e exoplanetas que existem. Não dá para contar. É enorme. Se a gente pensar, só aqui os planetas do sistema solar, não é não. São outros, são diversos planetas que existem. Se o tal Nibiru, sei lá como se pronuncia, não sei se é correto esse, ou o planeta X, se existe ou não, é uma teoria. Não vou levantar essa teoria porque eu não sou entendido da área, mas falo como cidadão, tá certo? Então, tudo isso é válido. Né? Aí a pessoa diz, o planeta X disse, não sei, ninguém sabe. Só os cientistas podem dizer alguma coisa. Não sou eu, Miguel, que vou dizer. Agora, se existe ou não, é uma teoria que os próprios cientistas levantam. Tá certo? E tem, assim, vou reprisar, tem planetas que são gigantescos, maiores que a Terra. Tem um superplaneta aí, que o pessoal já está dizendo, cientista no caso, estão dizendo que é uma super Terra. Tá certo? Que tem mais vegetação, e tem de tudo que é igual à Terra, que era no início, no princípio. Onde não tinha casa, não tinha nada. É só vegetação, mato. Aí quer levar
né? A humanidade está aqui para essa super terra, para esvaziar o planeta Terra. Para não deixar isso aqui sem nada, sem ninguém, abandonado. E morar nessa super terra. Mas isso é uma expectativa dos cientistas lá para o lado de 2030, 2040, por aí. E isso é a opinião deles. Eu já vi algum tempo atrás essa reportagem. Eu acho isso improvável, tá certo? Tanto a questão de ir morar em Marte ou na Lua, eu acho isso muito improvável de acontecer. Ou até mesmo qualquer um outro planeta, seja. A não ser que seja da mesma patamar da Terra. Eu particularmente, Miguel, moraria em um planeta extraterrestre. Eu moraria. Fazer um experimento de como é viver em um planeta extraterrestre. Conhecer os habitantes. Saber como é o modo de vida deles. De modo pacífico. Nada mais. Por que não? Morar de forma experimental, conhecer esses extraterrestres. Aprender coisas que nós aqui na Terra não aprendemos. Que nós não conhecemos. E que nós estamos realmente precisando nos entender com esses extraterrestres. Tem muito extraterrestre aí, boa gente, de boa índole, ético, que diz, já vi, me assisto mensagens canalizadas deles, que são os pleiadianos, os mais conhecidos. No meu ufológico, não. Os pleiadianos, eles são pacíficos. E não são guerreiros, eles são pacíficos. São extraterrestres, são pacíficos, eles vivem em um planeta há mais de 1 milhão de anos daqui. Vivem num planeta chamado Pleiades. Já está dizendo. Os pleiadianos são extraterrestres. Eles desejam amor. Eles, de forma assim, bem condicional. Vocês acham, por exemplo, se vocês me perguntarem, Miguel, mas os pleiadianos vêm para cá, para a Terra? Vêm. Vêm porque Deus deu a ordem para eles virem. Não em forma de invasão, não. Eu já falei em outros vídeos que os pleiadianos não vêm para invadir. Eles vêm apenas para dar uma aula que nós esquecemos o que é uma verdadeira aula. É a aula espiritual, a aula do amor incondicional, o amor próximo, a fraternidade. Algo simples. Eles vêm demonstrar, falar também da saúde, falar de tecnologias avançadas que eles vão nos fornecer em breve. Mas não é para agora. Eles vêm aí, pleiadianos, vêm com disposição de nos ensinar coisas que a gente esqueceu. Esqueceu que é o verdadeiro amor. Quando eu falo de amor, eu não falo de sexo, não. Falo amor de toque. De um bom dia, boa tarde, boa noite. Não só em casa, mas na rua também. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vê os molão na rua, por que não dá uma comida?
Eu sempre falei isso aqui em outros vídeos. Por que não fornecer uma quentinha para quem está morando na rua, uma roupa que não necessite mais? Mas, ó, entra aqui e sai no outro lado. Ninguém acredita nessas coisas. Ninguém, como se não acreditasse em Deus. Eu não estou dizendo de vocês, não. Mas tem gente que não acredita em Deus. Acredita no Deus dessas pessoas, que eu não vou citar o nome, vale a pena. O Deus dessas pessoas a que me refiro, não vou citar, mas repito, não vou citar o nome porque não adianta, é o dinheiro. Só porque essa pessoa, pessoas são milionárias, ricas, bilionárias, o Deus dela é o dinheiro. Não é aquele que está lá em cima no céu, não. Vocês sabem da história do Zaqueu, está na Bíblia, né? Por anos, Zaqueu foi coletor de impostos no período romano em Jerusalém. Por anos ele era cobrador, vamos deixar claro, Zaqueu era cobrador de impostos. E Zaqueu ficou sabendo da passagem de Jesus pela cidade que ele estava. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Já que ele era baixinho, né? E subiu na árvore. E Jesus disse: Zaqueu, desce daí, eu quero dormir na tua casa. Por que Jesus disse isso? Porque logo ao se instalar na casa de Zaqueu, ele mostrou para Zaqueu o que ele poderia ter sido e não foi. Tinha tudo, tinha dinheiro. Se enriqueceu sendo cobrador de impostos. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, devolveu às pessoas a que ele cobrava. Mas arranjou inimigos. Entre esses inimigos, ele foi assassinado, né, o Zaqueu. Então, tardiamente, Zaqueu entendeu que era um amor próximo, um lado interno, um coração. Não é o dinheiro, o capital, né? O dinheiro facilita para você comprar carro, roupa, mantimento, né? Casa nova, pagar impostos, né? Então tudo isso é facilitável a parte do dinheiro. Mas dentro deste universo aqui interior, não. Porque há o universo no espaço, criado por Deus. Tem galáxias, planetas que a gente não sabe. São diversos planetas e exoplanetas nesse mundo de Deus, no universo, nas galáxias gigantescas. Universos e galáxias que a gente não sabe nem que existe. Carl Sagan, em seu documentário no Fantástico, nos anos 70, já falava o tamanho do universo, o tamanho da galáxia que existe no mundo lá em cima, no céu, no universo. Uma vez eu me lembro do próprio Carl Sagan falando sobre, sabe o quê? Sobre a quarta dimensão. E que de fato existe lá em cima no universo. Existe a quarta dimensão. Ele fez uma demonstração. Podem pegar o documentário que tem aí no YouTube do próprio Carl Sagan falando sobre a quarta dimensão. Ele demonstrou isso no programa dele, quando ele era vivo, logicamente. Até ele falava como referência ao mar do universo,
um outro tema que ele mesmo lançou, no período que ele era vivo. Até hoje, a família dele lançou esse documentário no YouTube, relembrando as passagens dele. Nesse documentário, que era uma aula de ciência. Era uma aula sobre o universo, sobre as galáxias. Carl Sagan ensinava muito, mostrava o que era a vida no universo. Carl Sagan tinha uma cabeça à frente do seu tempo. Carl Sagan sabia mais do que tudo. Era ensinar. Mostrar, assim como age em seu tempo, mostrar o que é a ciência universal. Não estou falando, vou repetir, não estou falando de igreja, estou falando do universo, de Deus, das galáxias, em que o professor, porque Carl Sagan era professor mesmo, em que o professor Carl Sagan, nos anos 70, ensinou. Falou sobre o universo. Por isso que eu estou dizendo que Carl Sagan era um homem à frente do seu tempo. Eu já vi pessoas nos comentários do canal em que passa o documentário falando que aprendeu muito mais coisas vendo o documentário do Carl Sagan do que na própria faculdade. Veja como são as coisas. Uma pessoa, um rapaz, se não me engano, falou, estou aprendendo muito mais coisas sobre ciência, universo, através de um documentário a respeito do Carl Sagan, do que na faculdade. O próprio cara falou, a pessoa falou. Então o Carl Sagan mostrava o que era ciência, ensinava. Você vê uma coisa em um documentário dos anos 70, é muito atual, hoje em dia. É muito atual. Mostrando tudo aquilo que ninguém sabia o que era. Aí a NASA fica falando umas coisas que ninguém entende. Aí tem outra empresa como a NASA, concorrente da NASA, né? Aí fala outra coisa técnica. Então, o Carl Sagan não falava coisas técnicas. Ele falava para a pessoa entender, o aluno dele que está assistindo na televisão. Né? Então, o Carl Sagan fazia isso. Não era só bem para ele, mas para quem assistia também. Uma minha aguinha. Entendeu? Então, Carl Sagan era um cara inteligentíssimo. Mostrou tudo aquilo que é o universo através de exemplos clássicos. Podem pegar até aí na internet, no YouTube. É o que mais se tem, é o documentário do Carl Sagan. Ele falava sobre o negócio da quarta dimensão, como eu já citei, as ondas do universo, utilizando a imagem do mar, né? Revolto lá nos Estados Unidos, da ressaca americana no mar. Então são esses pontos, esses dois pontos que eu me lembro, porque eu já assisti quando eu era menino. Então ele era um cara muito avançado para o seu tempo, ele ensinava coisas que ninguém imaginava que é atual hoje em dia. Ele falava sobre as galáxias, sobre os mundos. Então, se o cara chega na faculdade, professor lá na faculdade, não sabe o que é, não sabe explicar. Aí alguém chega no YouTube e vai procurar um documentário referente ao universo, às galáxias. De repente se depara
com o documentário antigo de Carl Sagan, que explica tudo de modo simplificado. E aí? Quando o cara volta para a faculdade, é só fazer a prova, passou. Se informa. Por quê? O documentário ajudou a pessoa. O Carl Sagan já é falecido, ele já é desencarnado. Mas enquanto ele esteve vivo, ele deixou um legado. Através desse documentário, dessas aulas que ele fez. E naquela época nem existia internet, né? Pelos anos 70. E hoje em dia, a família do próprio Carl Sagan, seus filhos, né? Pegaram, botaram no YouTube, colocaram, né? Vou falar da maneira mais fácil. Colocaram no YouTube, para quem quisesse assistir. São 13 vídeos, se não me engano, são 13 vídeos do Carl Sagan, 13 aulas do próprio Carl Sagan. Acho bom para quem você, se estiver interessado em astronomia, aprender o que é astronomia, o que é galáxias, universos, pode ir lá na busca do YouTube, procurar documentário de Carl Sagan, ou simplesmente o nome dele, Carl Sagan. Pronto. E vocês assistem 13 vídeos dele. Um dos comentários mais bem feitos, se não me engano, foi pela ABC americana ou NBC. Não me recordo a emissora qual foi. Mas foi um belo documentário feito por ele a respeito das galáxias e do universo. E aqui eu deixo de pronto para vocês assistirem. Se vocês gostarem, compartilhe com quem gosta também. Procurem o documentário do Carl Sagan, que é muito bem explicado. E é isso, meu gente, que eu deixo aqui para vocês. Que eu falei sobre o universo celestial, galáxias, e também o nosso próprio universo interno, né? Acho que tudo isso a gente tem que aprender por nós mesmos, né? Aprender que Deus está em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor do universo e das galáxias. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Devemos aprender isso. Devemos botar na cabeça que Deus está do nosso lado. Que Ele nos ama como pai, como irmão, como conselheiro. Que Ele quer que nós estejamos do lado dEle e que não nos afastemos dEle. Ele quer no seu lado. Deus quer do lado dEle. E não é numa igreja, mas aqui dentro, coração, a parte interna, teu espírito. Reflitam isso que eu disse há pouco, tá bom? Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.